Olá, você está no MAMI, Maternidade e Ministério Infantil. Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre a minha jornada fazendo devocional com meu filho, com Benjamin. No primeiro vídeo desse canal, eu compartilhei com vocês 5 orientações para quem quer começar, quer iniciar o devocional com o bebê. Mas nesse vídeo aqui eu quero compartilhar a minha jornada, como eu comecei e como eu fiz, certo? Então fique por aqui e aproveite essas dicas. A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 22, verso 6, né? Um texto muito conhecido, todo mundo conhece, eu creio. Diz assim, e eu gosto muito dessa versão aqui, a NVI, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Um dos objetivos que eu tenho para o meu filho, né, como mãe, que nós aqui como pais temos para o nosso filho, é que ele seja um apaixonado por Jesus, né, por sua palavra, que ele seja um leitor apaixonado, né, que ele goste de ler, e claro, que principalmente que o livro dele preferido seja a palavra de Deus. Então, antes de ter o meu filho, né, principalmente por eu trabalhar no Ministério Infantil, servir no Ministério Infantil, saber da importância que tem a palavra de Deus, desde a mais tenra idade, eu sempre tive essa curiosidade de como seria quando eu tivesse o meu filho, de como eu ensinaria a palavra de Deus para o meu filho. E eu sabia que eu tinha que começar desde muito cedo, desde que ele chegasse em casa. Então, chegando da maternidade, né, passou aqueles primeiros dias ali, dias difíceis, passando aqueles primeiros dias, assim que possível, eu iniciei o devocional com o Benjamin. Então, eu já tinha uma Bíblia, antes de nascer ele já tinha uma Bíblia, e eu peguei a Bíblia dele, que inclusive está aqui comigo, que é essa Bíblia aqui. Eu peguei a Bíblia dele e aí eu comecei a ler a palavra do Senhor para ele. Ele amava me ouvir a minha voz, ele amava me ouvir, ele era muito novinho, né, então o som da minha voz era tudo para ele. Então eu lia, e aí eu lia muitos versículos, por mais que ele fosse muito novinho, porque naquele momento era agradável para ele. Então eu lia alguns versículos, pegava aquela verdade ali, ministrava sobre ele, orava com ele, né? Às vezes cantava, a maioria das vezes eu cantava algum louvor, algum corinho relacionado ao que eu li, ao que eu ministrei, e a gente tinha ali aquele tempo, e eu sempre apresentava a Bíblia para ele, sempre mostrava a Bíblia, ele sempre me via lendo, eu ficava sempre olhando para ele, tendo contato com ele, né? Escolhia um lugar confortável, às vezes colocava ele no bebê conforto virado para mim, às vezes no carrinho, às vezes no meu colo, e ministrava a palavra do Senhor para ele. A gente tinha aquele momento ali. Então, muito cedo, a Bíblia se tornou familiar para ele. Às vezes a gente ia pro culto, né? Muitas vezes no culto, ele via uma Bíblia, ele já queria pegar, ele queria encostar, porque era algo familiar para ele. Então, a Bíblia é familiar para ele. Hoje ele está com 1 ano e 2 meses, né? E ele sabe da importância, ele sabe como isso é importante para nós aqui em casa. Voltando um pouquinho, então ali com 2 meses, 3 meses, 4 meses, era maravilhoso esse tempo que a gente tinha. Ele ria, ele dava gargalhada enquanto eu lia para ele a história, enquanto eu falava com ele. Só que aí o tempo foi passando, ele foi engatinhando, né? Foi querendo levantar, querendo se sentar. E o interesse dele foi baixando. Então eu tinha que criar novas estratégias, tinha que ficar ali atrás dele, mas eu continuei. A gente pode até achar muitas vezes que a criança não está recebendo, não está absorvendo aquilo que a gente está ensinando, porque está brincando, porque está entretido com outra coisa, mas está. Ela está recebendo o que a gente está passando ali. Obviamente que você precisa crer, você precisa ter convicção do que você está fazendo. Eu estou ministrando a palavra de Deus para o meu bebê, a palavra de Deus é poderosa, o Espírito Santo está aqui, ele está me orientando, ele está presente, eu tenho que ter convicção do que eu estou fazendo. E esse momento é muito poderoso, ainda que sua criança esteja ali brincando, interagindo com outra coisa. E com o passar do tempo, a gente também vai pegando, a gente vai pegando a manha ali, a gente vai criando estratégias, a gente vai usando muito mais a nossa criatividade e aí vai deixando mais interessantes os devocionais. A gente vai criando o nosso próprio caminho, traçando o nosso próprio percurso ali. Por que eu iniciei o devocional com o meu bebê? Para tornar esse hábito familiar e natural, para que desde muito cedo
isso fosse familiar, fosse natural para ele. Para o que mais? Para que ele seja um apaixonado por Jesus. E para ele conhecer Jesus, ele precisa conhecer sua palavra. Ele precisa amar a palavra de Deus. Para que ele tenha experiências com Jesus ainda na infância. Quanto mais cedo eu inserir a palavra do Senhor, quanto mais cedo essa criança tiver intimidade, entender essa importância de depender do Senhor, de ter esse momento de intimidade com o Senhor, mais cedo elas terão experiências com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer dar experiências para as crianças ainda na infância. E a gente fica esperando o tempo passar, eles se tornarem adolescentes, mas o Senhor Jesus quer usar as crianças ainda na infância. A gente precisa acordar para isso. A gente precisa despertar para isso. E uma outra coisa, que aí mudando um pouquinho aqui, né, não é o porquê eu fazia os devocionais, mas sim é uma estratégia que eu usava, é as demandas do próprio bebê. Então, quando ele era muito novinho, né, ele tinha muita dificuldade com o sono. A gente sofreu meses com essa questão do sono. Então, ele tinha dificuldade para dormir, acordava muito, durante o dia dormia muito pouco. E aí eu sempre ministrava o Salmo 4:8 para ele, né? Ministrava, né, em paz eu me deitarei, logo dormirei, pois só o Senhor é quem me faz, né, repousar seguro. Quando a cólica bateu a porta, nós sofremos muito com a fase da cólica. Ele tinha muita cólica, então eu orava com ele, né? Teve dias assim que eu já não sabia mais o que fazer para ele parar de chorar. Eu chorava junto, não tinha remédio que fazia passar aquela cólica. E aí eu ia orar com ele, eu ministrava a palavra do Senhor para ele, falava, Senhor, se é importante para ele passar, né, pela cólica, se isso vai fazer bem para ele, se é importante, mas que seja leve, né, que a gente consiga passar de forma leve, esteja conosco. E aí eu ministrava Isaías 53, 4 e 5, que fala que o Senhor levou sobre si essas dores, né, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu ministrava sobre ele, que ele já estava sarado, né, através de Jesus, que aquela fase ia passar, que ele ia ser leve. E aí a gente ia seguindo. Eu aproveitava essas demandas para poder ministrar sobre a vida dele. E aí a gente foi caminhando. E hoje em dia, né, nós estamos em 2024, ele está com 1 ano e 2 meses. Todos os dias pela manhã eu vou, né, pro meu cantinho lá na sala, faço meu devocional. Ele se assenta lá junto, né, pega os livrinhos dele, pega a Bíblia dele, ele folheia, ele olha. E muito naturalmente. E aí após isso, né, eu me assento com ele, eu ministro um versículo sobre ele, oro com ele, canto louvores, e ele está crescendo, né, ele está entendendo a importância de ter intimidade com o Senhor, de conhecer a Jesus, né, através de sua palavra. Então é isso, eu continuo seguindo, né, tenho muito que aprender ainda, tenho muito que me aperfeiçoar, né, se esse assunto te interessa, continue por aqui. Deus te abençoe, abençoe sua família e até o próximo vídeo.